Uma vez eu estava no metrô em São Paulo, na linha amarela, conversando com uma amiga que é paraense também, e tinha uma mulher perto da gente que comentou que já tinha ido na minha terra. E aí eu fiquei pensando, como que ela sabe de onde que eu sou? Talvez era por causa do sotaque, né? Que quando tem dois parentes conversando, o nosso sotaque fica mais forte ainda. E aí eu fiquei curioso, perguntei para ela. Eu falei, mana, onde que tu foi lá na minha terra? E ela falou que tinha ido em Alter do Chão, que inclusive vocês falaram aqui, que fica em Santarém, no Pará. De fato, ela acertou que eu sou do Pará, mas eu não sou de Santarém. Conversa vai, conversa vem, fiquei na curiosidade e perguntei para ela, quanto tempo tu passou lá na minha terra? E ela respondeu exatamente nessas palavras. Eu passei 4 dias na Amazônia. Que floresta linda. E de novo eu fiquei parado pensando, mas será que em 4 dias ela conheceu a Amazônia de fato? Quando eu venho para cá, para Campinas, eu não falo que eu fui para o Sudeste. Eu falo que eu vim para Campinas. Imagina se eu fosse resumir toda a minha experiência e o Sudeste inteiro a uma única cidade, alguns dias e alguns lugares. E é isso que acontece com a gente que é de lá. Nós somos resumidos e generalizados a uma experiência única. Sendo que a gente está num território da América Latina de quase 7 milhões de quilômetros quadrados e que equivale a 28 vezes o tamanho do Reino Unido. E que, além de floresta, existem pessoas com diferentes vivências, experiências, influenciadas por diversos fatores, como a religião, a música, a comida, as migrações, as línguas e por aí vai. Eu também demorei para perceber isso, mesmo sendo de lá. Só que a vivência nesses diferentes contextos e a escuta muito aberta tirou o meu olhar do meu próprio umbigo. Há 10 anos eu trabalho com comunidades tradicionais da Amazônia, muito focado no extrativismo de matéria-prima natural, e eu comecei lá na universidade em 2013, quando eu fiz um projeto com uma comunidade que produz açaí. E esse açaí era o açaí da região que eu consumia, geralmente ali entre os meses de maio e novembro. Terminei a faculdade, comecei meu primeiro trabalho de carteira assinada e comecei a viajar bastante por diversas regiões da Amazônia. Em uma dessas viagens, no interior de Rondônia, eu fui surpreendido. Porque na hora do almoço tinha açaí e a gente estava no mês de janeiro. Não era o período do açaí que eu estava acostumado. Era outra época. E eu tive que perguntar para eles, né, de onde que era esse açaí? E eles todos orgulhosos me responderam. Esse açaí é daqui da nossa região. Foram nossos produtores locais que coletaram. O que eu já imaginava, né, mas eu fiquei ali pensando, será que eles congelaram o açaí e depois descongelaram para a gente poder comer? Né? Perguntei quando que era a época do açaí. E eles me responderam que eles estavam na safra. Por isso que a gente tinha esse açaí papa, que é esse açaí grosso, para a gente poder almoçar. E aí eu comentei com eles que na minha região, a época do açaí, o ciclo, né, de frutificação era diferente. E com mais e mais viagens para diferentes regiões da Amazônia, eu fui entendendo esses ciclos da natureza, que até isso está sendo modificado por conta da crise climática global que a gente está passando. Para muitos de vocês deve ser estranho pensar que em toda a Amazônia não existe açaí todos os dias. Principalmente porque se vocês forem no supermercado agora, tem açaí para vender nas prateleiras. O que acontece é que muito do que vocês recebem da Amazônia é padronizado. Se nem a frutificação do açaí é igual, como que nós seríamos iguais? O próprio recorte de Amazônia que você está falando, ele muda. A gente tem a Amazônia ribeirinha, a bacia amazônica, o bioma amazônico, a Panamazônia, que inclui 9 países da América Latina, existe a Amazônia do litoral, existem as Amazônias que eu ainda não conheço, a Amazônia periférica, existe também a Amazônia legal, que ocupa 59% do território brasileiro, e que se a gente fosse um país, a gente seria o 6º maior do mundo. E o que as pessoas não imaginam é que existe cerrado e campos naturais no bioma amazônico. Mas, de novo, além de vegetação, existem pessoas. Somente na Panamazônia existem 511 povos indígenas. E quando a gente traz esse recorte para a Amazônia brasileira, são 180 povos
que falam 160 línguas nativas. E nós estamos em diferentes contextos, nas aldeias, nas cidades, temos ou não língua materna, alguns em retomada, outros em isolamento voluntário e outros com seu território demarcado. Lá no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, é o município mais indígena do Brasil, com 90% da população indígena, e além do português, existem 3 línguas nativas oficiais. Além disso, existem diversas comunidades tradicionais e rurais que resistem na nossa região até hoje. São comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e assentadas, mas a maior parte da população está na cidade. São quase 69% dessas pessoas. Em Laranjal do Jari, no interior do Amapá, existe uma das maiores favelas fluviais do mundo. E em Tomé Açu, no Pará, existe a 3ª maior colônia japonesa do Brasil. Durante o período da borracha, a gente recebeu várias famílias do Nordeste para cortar seringa. E durante a ditadura, nós fomos obrigados a integrar com migrantes de várias regiões do Brasil. Nós acolhemos refugiados de outros países e muitos de nós são refugiados no nosso próprio território. A gente recebeu o sobrenome europeu, que chegou junto com a invasão e que acabou e extinguiu os nossos nomes nativos. A gente está passando por diversas ameaças que modificam os nossos contextos e criam novos contextos. É o garimpo ilegal contaminando nossos rios, a soja invadindo a terra, recorde de desmatamento, é veneno no ar e pasto no chão. São contextos que, teoricamente, trazem riqueza, mas a nossa população continua sem progresso social. Pacajá é um dos municípios que tem altos índices de desmatamento e Jacareacanga, forte presença de garimpo. E essas 2 cidades estão entre as 15 piores no progresso social da Amazônia. E, no geral, as nossas cidades estão abaixo da média do Brasil. Mas, para a gente se manter firme, a gente se alimenta do cuscuz nordestino, do tambor negro, da rede indígena, da farinha ribeirinha e do churrasco gaúcho. Os nossos ritmos musicais, eles são tocados e dançados de forma diferente, dependendo da região que você tiver. O carimbó, no nordeste do Pará, é dançado diferente do oeste do Pará. Nós não somos apenas artistas regionais. Nós somos artistas nacionais, amazônidas e latinos. E para me reenergizar, eu me banho nos igarapés. O igarapé é uma palavra de origem tupi que significa caminho para canoa. É um pedacinho de água que está ali no meio da mata e que, pelo percorrer do caminho, ele vai ganhando corpo. Eu fico ali mergulhado, naquela água gelada, na sombra, pensando todo esse caminho que a água faz, desde os Andes até desembocar no oceano. É um olho d'água que se transforma no igarapé, que se junta com outro rio e encontra vários outros rios afluentes, que vai ganhando corpo no meio do caminho, e vários encontros de águas acontecem, até que o rio Amazonas se forma, e lá no Amapá desemboca no Oceano Atlântico. E ainda tem uma outra complexidade de rio, que são os rios voadores, que trazem vapor de água para formar as chuvas aqui do Sudeste. Tudo isso forma a Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, com quase 25 mil quilômetros de rios navegáveis, o que equivale a quase 3 vezes o tamanho da ferrovia Transiberiana. Vocês já pararam para pensar o tanto de água para formar tudo isso? É como se cada pedacinho de água desse fosse um contexto diferente, fossem Amazônias diferentes. Como fala o compositor Nilson Chaves, os rios da minha aldeia são maiores do que os de Fernando Pessoa. E eu me banho nesses rios, no Rio Caeté, no Jari, Iratapuru, no Tapajós, Arapiuns, Telespires, o Negro, o Solimões, o Guamá, entre tantos outros rios, com diferentes tipos de cores, que sobem e descem todos os dias, ou que ficam 6 meses na cheia e 6 meses na seca. Quando vocês compreendem o que compõe aquilo, vocês conseguem entender a complexidade para aquilo existir, para eu existir. Parafraseando o fotógrafo paraense Luiz Braga, a maioria das pessoas elas só passam pela Amazônia, elas não param. E essas pessoas que só passam, elas tentam trazer soluções para os nossos problemas que não vão resolver. Como, por exemplo, o projeto de lei 179 de 2020, ele visa regularizar o uso da ayahuasca para as religiões.
O governo está literalmente debatendo sobre uma medicina milenar utilizada por mais de 160 povos indígenas da Amazônia, sem incluir os povos na conversa. Além de ser uma forma de exclusão legal, é um tipo de racismo. Tudo bem que na Constituição está escrito que a gente pode praticar nossa cultura de forma livre, mas na prática não é isso que acontece. Diferente do projeto Amazônia de Pé, que eu sou voluntário como mobilizador, que é um projeto de lei de iniciativa popular que tem que coletar 1,5 milhão de assinaturas para poder propor essa lei que destina florestas públicas para comunidades tradicionais, indígenas e unidades de conservação. Essa mobilização ela precisa ser nacional, e por isso tem pessoas do Brasil inteiro que fazem parte desse projeto. Mas comunicar a Amazônia precisa vir da gente. E a equipe de comunicação deles tem 75% de pessoas da Amazônia. A identidade visual foi pensada por amazônidas também. Dessa forma, a gente consegue colocar nossa vivência para jogo, tanto que existem mais de 200 organizações parceiras nesse movimento pela Amazônia. E o que muita gente não percebe ainda é que, além dessa influência direta que a gente tem, a Amazônia influencia de formas invisíveis. Lá em 2019, os jornais de São Paulo destacavam que o dia tinha virado noite em São Paulo. Tudo isso porque várias regiões da Amazônia estavam pegando fogo e a fumaça chegou aqui. Mas a mídia, mais uma vez, estava preocupada na consequência do problema e não na causa. Mais uma vez a gente foi invisibilizado, mas a Amazônia mostrou que ela está atuando de forma invisível. E o que acontece lá influencia aqui e influencia o resto do mundo também. E depois de tudo isso que eu falei para vocês, eu não quero que vocês sintam pena de mim. A gente não precisa ser salvo por ninguém. Eu quero que vocês percebam o que vocês estão deixando de ganhar. Eu quero que vocês estejam abertos para entender a complexidade e a potência que nós somos. É entender que não existe a Amazônia só no Brasil, é entender que a gente não quer se adaptar a uma estética que vem de fora, é entender que a gente não quer nossos conhecimentos apropriados, que é impossível falar de Amazônia sem lembrar das comunidades tradicionais, indígenas e do contexto urbano. Jamais falar de nós sem nós. Sabe por quê? Sem a Amazônia não existe amanhã. Essa é a frase da minha amiga ativista indígena, Chai Suruí. É possível a gente construir essa relação juntos. E esse elo de comunicação é através do invisível e através das pessoas também. Eu sou José, tenho 29 anos, sou indígena Caeté Tupinambá, tenho 1,76 m de altura, pele morena clara, olhos e cabelos castanhos claros. Sou nascido e criado no interior do Pará, em Capanema. Sou filho da Welma, filho do César, me formei em engenharia de produção. Amo compartilhar histórias, viajar, fotografar. Não torço para nenhum time de futebol. Quando eu era pequeno, eu tinha o sonho de fugir junto com o circo. E amo comer peixe com farinha também. E compartilho muitas das minhas experiências na internet com o Zé na Rede. E, assim como eu, a Amazônia ela não é uma coisa só. Nós somos a Amazônias. Obrigado.